Palavra com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos no nosso penúltimo vídeo do primeiro livro de Samuel, ok? Hoje vamos ler 3 capítulos, os capítulos 25, 26 e 27, e terminamos no próximo vídeo com a exceção que nós leremos 4 capítulos, ok? Então vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 25. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa, Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens. E Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo e ide até Nabal e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa e a paz seja com tudo o que tens. E, ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal, segundo todas estas palavras, em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem, cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens que não sei de onde são? Assim os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada, e eles cingiram sobre cada homem a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles, cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial que um homem não consegue falar com ele. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho
e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: certamente em vão guardarei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão e caiu aos seus pés e disse: Sobre mim, meu senhor, sobre mim, deixa esta iniquidade estar e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu Senhor serem como Nabal. E agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura. Porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. E sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, segundo todo o bem que lhe falou ao teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado bem com o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste neste dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal pela luz do amanhecer ninguém que mijasse contra a parede. Assim Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa.
E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém, sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal e a sua esposa lhe contou estas coisas, que o seu coração morreu dentro dele e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento com 5 das suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. 1 Samuel capítulo 26. E os ifeus vieram a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zife. E Saul acampou no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimom, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente vindo. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado. E Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abisai disse: Eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez, e eu não o ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Abisai: Não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Davi disse ainda mais: Como vive o Senhor,
o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água e vamo-nos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram, e nenhum homem viu isso, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei, teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi. E Davi disse: É a minha voz, ó rei meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito, ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta. Mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor, pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça um perdiz nos montes. Então Saul disse: Eu pequei. Retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim Davi prosseguiu no seu caminho e Saul retornou ao seu lugar. 1 Samuel capítulo 27. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar em todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis,
o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis: se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país para que eu possa lá habitar. Pois, porque o teu servo deveria habitar contigo na cidade real. Então Aquis lhe deu Ziglac naquele dia, pelo que Ziglac pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois estas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e a indumentária, e retornou e veio para Aquis. E Aquis disse: para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: contra o sul de Judá e contra o sul dos Jeramelitas e contra o sul dos queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos para trazer notícias a Gate, dizendo: para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aquis acreditou em Davi, dizendo: ele fez com que o seu povo Israel o abominasse por completo, portanto será meu servo para sempre. Amém? Bom, terminamos aí 3 capítulos, né? O próximo vídeo já é o último capítulo deste 1 Samuel, ok? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um tempo de leitura. Gratidão, Senhor, porque eu sei que apesar de nós estarmos lendo dessa forma corrida, as lições da sua palavra, os ensinamentos, eles têm vindo ao nosso coração, eles têm sido revelados. Eu te agradeço, Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, que é o Senhor, que nos dá oportunidades, que nos chama para esse lugar. Muito obrigada, Senhor. E hoje, como vimos, Pai, o Senhor, apesar dos nossos ímpetos, né, dos nossos impulsos, ainda assim o Senhor traz situações para que nós paremos, reflitamos e não façamos, né, aquilo que o nosso coração já estava decidido a fazer, né, como Davi estava lá e Abigail vai ao encontro dele e o impede, né, dele sujar as mãos, dele cometer, como diz a expressão lá, derramar o sangue, né? Aí o Senhor mesmo fez a sua justiça, porque nós estamos refletindo sobre isso, né? Eu estou refletindo, porque a sua justiça, ela tem a dosagem correta, né, Pai? Nós não temos esta noção da dosagem correta da justiça. Muitas vezes nós nos excedemos. Então, por isso o Senhor diz: não julgueis, né? Não julgueis, deixa que o julgamento, a justiça venha de mim, entregue tudo para mim. Então, nós entregamos ao Senhor, Pai, aquelas causas que são que o Senhor deve fazer a justiça, né?
todas as causas, na verdade. Nós entregamos ao Senhor essas situações que só o Senhor pode resolver, né? Eu não sei de todas as situações, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe da situação desse querido que está ouvindo, dessa querida, e o Senhor faz a justiça porque o Senhor tem a dosagem completa, o Senhor sabe o quanto deve ser feito e por quanto tempo. Então, muito obrigada, Senhor. Entregamos nas tuas mãos nesse dia aquilo que necessitamos de justiça, aquilo que os nossos olhos veem, nem sempre é para ser feito a justiça, às vezes é o nosso coração, mas nós entregamos tudo para o Senhor para descansarmos em Ti, na certeza de que o Senhor é justo, o Senhor é justiça, o Senhor é amor. E o Senhor não faz nada fora desse padrão divino que é o Senhor. Então, muito obrigada, Deus querido, por reconhecer nesta palavra de hoje que quem faz a nossa justiça é o Senhor e que, portanto, nós devemos deixar nas tuas mãos aquela situação da qual o nosso coração muitas vezes está aflito, sem saber o que fazer. E o Senhor livra então Davi de cometer aquilo, né, através da vida de Abigail. Muito obrigada, Senhor, por esta lição e também pela lição que Davi, né, que através da vida de Davi o Senhor nos dá, que é de nenhuma forma, com tantas oportunidades, Davi intentou contra a vida de Saul, pelo respeito, temor e tremor que ele tinha, não de Saul, mas daquilo que Saul carregava, que era o seu espírito antes, essa unção que o Senhor havia colocado sobre Davi como primeiro rei, né? Claro que ali o seu espírito já tinha sido retirado, mas ele vê nele que o Senhor foi quem levantou Davi, quem levantou Saul, e portanto Davi não se sente, né, firme de nenhuma forma para atentar contra a vida de Saul, que é uma lição para nós, né? Aquela coisa de não pegue com as suas mãos. Não faça com as suas mãos, amém? Obrigada, Deus, por nos mostrar muitas vezes, Pai. Eu sou grata ao Senhor porque o Senhor faz isso conosco até hoje. O Senhor nos livra de colocarmos a mão naquilo que não é para colocarmos, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor está muitos dias nos ensinando aí grandes lições através do primeiro livro de Samuel. Bom, eu só tenho a louvar e agradecer pela leitura, Pai, por cada pessoa. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo, já com o último vídeo, os 4 últimos capítulos do livro de 1 Samuel. Amém? Deus abençoe a sua vida e nos vemos então. Fiquem na paz.